Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos novamente aqui ao nosso canal do Zero ao Everest. Certo, Rui? Opa, tudo bom, Marcelão? Tudo bom, pessoal? Tudo bom? E aí, mais um Excelente, momento? hein? Vamos fazer o quê? Compartilhar conhecimento, né? Uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que é falar de montanha, falar de trilha, falar de trekking, falar de natureza, né, Rui? Isso, já tivemos um primeiro momento aí, né? Para falar sobre os conceitos no nosso vídeo anterior, e agora vamos falar sobre o quê? Planejamento. Veja só, tudo que a gente faz na vida, eu acredito que a gente tem que começar com planejamento, né? Sua chance de sucesso, se você planejar alguma coisa antes de executar, é muito grande. O Rui e eu, né, nós somos gerentes de projetos da área de tecnologia, então tudo para a gente começa com planejamento. E acredito que isso vale para tudo na vida, né? Seja no nosso trabalho, seja aqui na nossa diversão, né, Rui? Eu acho que o sucesso, que nem tu falaste, o sucesso depende de um bom planejamento e falando trilhas, não, nada muda, né? Acho que na trilha, o sucesso da tua boa experiência de uma boa trilha, sem perrengue, etc., vai muito de um planejamento bom. Isso vai aumentar as tuas chances de sucesso, de curtir muito o ambiente aí. E o sucesso o que seria? Você curtir, que nem o Rui falou, você voltar com segurança, não é só ir fazer a trilha, você tem que voltar até chegar em casa, isso faz parte. Você não passar muito perrengue, você não ter um além das dificuldades que já seriam normais para você estar num ambiente outdoor, né, um ambiente às vezes inóspito. Então a gente vai falar sobre esse planejamento aqui, né? Pessoal, aqui. Não vai resolver 100%, mas vai com certeza melhorar as suas probabilidades aí de ter uma trilha bem prazerosa e curtir a natureza, né? Com Isso, segurança, principalmente. exatamente. E por onde a gente quer começar? Quando você vai planejar, que você vai fazer uma viagem, você vai fazer uma trilha, acho que a primeira coisa é aonde você vai, né? O Brasil ele é muito rico em ambientes para você fazer atividades outdoor. A gente tem muita opção, não é? Nós estamos aqui no sul do Brasil, nós temos aqui a Mata Atlântica, temos os Campos Gerais também, né? O norte do Brasil tem toda a parte de floresta, nordeste, centro-oeste, É um mundo, né? Minas, é o mundo, né? Então, para onde você vai? Ah, nunca fiz nada, vou começar fazendo Pico da O Everest? Neblina, Everest, né? Não, vamos começar do Não, zero aqui, né? Ou dentro do vamos do Brasil, eu zero. quero fazer neblina, eu quero fazer lá o Roraima, sei lá. Roraima, lá dos três estados, que pega, acho que é Minas, Rio, São Paulo, que tem também montanhas. Mas sabe que a Uhum. gente começa por ali? Acho que assim, a primeira coisa a gente quer mostrar para vocês que tem que buscar informação. Pode ser Google? Pode. Ah, mas o Google tem de tudo, inclusive lixo. Tem. Então você tem Tem, que saber filtrar isso aí, né? Tem com muita certeza. coisa errada, às vezes desatualizada, besteira. Então você tem que saber ter um filtro para isso. Mas Uhum. a gente consegue botar qualidade, quando a gente fala aqui de pesquisa, vou colocar também aqui, às vezes, um grupo de Redes sociais, né? WhatsApp, as redes sociais, que você tem um perfil do Instagram, Facebook, é assim. Né? O que, que a gente vê que a gente faz isso e consideramos boas práticas? Eu não vou olhar um site que eu nunca ouvi falar, Com mas eu tenho. certeza. E vai, desculpa. Pode falar. Mas vai muito do boca a boca também, não é? Porque eu acho que ninguém nasce ensinado. Então, aprender com as experiências dos outros é muito rico. Então, quem já foi, por exemplo, para um local e você vai ter interação, por exemplo, num grupo do WhatsApp Trilha, numa página de Face, que seja, sei lá, de um clube de montanhismo, da região onde você mora, etc., ou até de algum influenciador aí, por exemplo, de Instagram, etc., vão ser boas referências até para uma outra pesquisa mais aprofundada no Google ou outras páginas, né? Isso. Vamos aprender com os erros dos outros, que dói menos do que aprender com os nossos próprios erros, né? Também do mundo do gerenciamento de projetos, as lições aprendidas. Então, Sim. como é que você busca a qualidade? Busque entidades oficiais.
você tem os clubes de montanhismo, você tem as próprias entidades governamentais que cuidam, né, de trilhas, de parques. Então, é uma fonte de informação confiável. Se você entrar num grupo ali que tem, ou num perfil do Instagram que você tem 50 seguidores, é uma coisa. Agora, você entra num perfil que tem 5.000, 10.000 seguidores, então a gente já consegue ver que ele tem informação de qualidade. Tem mais gente aproveitando e você vai vendo ali. Tem um post, você vê um comentário, se aquilo é real ou não. Será que eu devo ir para aquela trilha? Será que essa trilha está aberta? Qual que é a condição de você fazer aquela trilha, né? Só uma ressalva. Cuidado, nem sempre quantidade é qualidade. Então, nem sempre eu vou ter uma pessoa com 500 mil seguidores que vai ter conteúdo de qualidade ou boas dicas. Então, também tem que aprender a filtrar isso, né? Mas é fácil descobrir o currículo, entre aspas, da pessoa para Sim, ver como sim. é que se vale um filtro ali na informação ou não, né? Então, por onde você pode começar? Geralmente, se você mora numa cidade grande, na região metropolitana, nas cercanias, você tem ambientes outdoor onde você pode fazer uma trilha, né? Então, você pode ir para uma estrada rural, fazer uma caminhada, não numa trilha fechada, mas numa estrada de chão, por exemplo, para começar a estar presente nesse ambiente e sentir que existem dificuldades, sim, e que vale muito a pena você estar ultrapassando essas limitações. Então, como a gente Outra está falando aqui, pode falar, Rui? Já complemento? Não, só ia até complementar sobre as caminhadas rurais, etc. Tem muitos guias de região que promovem caminhadas para iniciantes, trilhas para Uhum, iniciantes. Então, às vezes, é uma boa opção. Em vez de você ir com um amigo ou com um desconhecido, pega um guia, pega uma empresa, vai ser uma pessoa que já tem o conhecimento também, uhum. tem, enfim, todo o suporte para você em questão até de primeiros socorros, se for necessário, ou tem os conhecimentos de boas práticas, etc. Então é uma opção também. Sim. E a gente vai falar de umas dicas ali para frente, mas só adiantando, Uhum. né? É sempre bom você estar com alguma experiência com você nesse começo, tá? Mas você tem uma fonte de informação muito boa desde que você sabe usar a própria internet e essas outras que a gente acabou falando. Ah, mas vocês não vão falar onde é que eu vou, já que eu moro aqui, Chopinzinho? Cara, a gente mora no sul do Brasil, em Curitiba. Então a gente não consegue falar para vocês de trilhas em Brasília, em Goiânia, em Recife. Então, por isso que a gente mostra que é possível sim, porque certamente você vai achar grupos, né, de pessoas que fazem isso. Tá? Com Outra certeza. fonte de informação bem legal, né, Rui? Ah, tem alguns aplicativos aí para celular que eles já dão essa facilidade de encontrar as trilhas na sua região. Esse Wikiloc é um deles e é um dos mais famosos aqui, pelo menos no Brasil, tá? Ele é bem famoso, ele tem muito conteúdo de trilha. Ele é um aplicativo que ele tem a versão grátis e tem a versão paga. A versão paga, ele tem poucas funcionalidades extras, mas a grátis super atende para qualquer pessoa, tá? Ele tem filtro por região, então você Uhum. consegue... Ele pega a sua localização e vê trilhas próximas de você, seja trilha para andar de bike, por exemplo, seja trilha para caminhada, para escalada. Então ele dá todos esses filtros e ali dá para ver, inclusive, por exemplo, eu peguei uma área do mapa ali na imagem da esquerda e ele mostrou as trilhas que estão ali para caminhada. Eu coloquei filtro de caminhada. No meu já tenho configurado assim. Daí ele lista Uhum. a trilha e quando clica na trilha, ele já abre ali, por exemplo, do lado direito, todas as informações dessa pessoa que fez essa trilha. Então é importante também ressaltar isso. Essas trilhas, elas são carregadas por pessoas que já fizeram a trilha. Então ele dá toda essa informação, essa riqueza de informação, seja altimetria, trajeto. Você consegue baixar as trilhas, por exemplo, com um GPS para fazer para seguir a trilha. Então é bem legal. Aconselho aí. Então, voltando à tecnologia, a gente estava falando de Google, né, para você fazer a Uhum. prévia, no durante também, né, a gente vai ter Sim. outros episódios para falar de durante a trilha, você tem essa opção também de estar usando ali, você baixa a trilha no teu celular, no aplicativo,
mesmo sem sinal, você consegue estar fazendo a navegação por ela, né? Então, também é uma opção muito boa aí para onde você deve ir, né? E se são trilhas que estão, que foram feitas uploads para dentro desse aplicativo, certamente as Uhum. pessoas já fizeram, você consegue até validar olhando o mapa dessa trilha, né? Isso. E quando ir também, né, Rui? Dá para ir o ano inteiro, É. né? Tudo bem que a gente eu ia falar que a gente não tem neve, mas eu vou mentir, né? Falar que a gente não tem neve, porque aqui estamos Aham. no Paraná, Curitiba, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A gente É. tem neve no inverno sim, né, gente? Uhum. Com certeza. Dá para ir o tempo inteiro, tá? Mas a temporada de montanha no Brasil, principalmente, ela acontece no inverno, na época de maio a setembro, principalmente aqui na região sul, tá? As demais regiões já ficam um pouco mais a menos, mas por que no inverno? Temos menos incidência de chuva, tem... Importante. É. Por que que isso é importante? Primeiro, segurança. É mais difícil você, por exemplo, escorregar na trilha e ter um acidente. Acontece menos desgaste na trilha. Então, por exemplo, se você vai passar por uma trilha que esteja com muito barro, etc., isso gera um desgaste ambiental muito grande. Então, até por uma questão de conscientização ambiental, é importante a questão de ir sem chuva. As temperaturas são mais amenas também, tá? É uma época mais estável, mais amena. Então, você não vai sofrer com calor, por exemplo, desidratação. O seu planejamento de água também muda, mas isso depois vamos falar num outro episódio. E Uhum. temos menos atividade também de insetos e répteis. Então, todo mundo sabe que na época de calor tem mosquito, tem cobra na trilha, tem escorpião, enfim, e tudo isso diminui a atividade desses insetos e répteis, principalmente na época de inverno. Daí eles estão hibernando, frio, enfim, não é para eles. Então é uma época Porque mais segura é mais para montanha. confortável, podemos falar também, né? Por Sim, mais que também. você tenha temperaturas amenas frias e até mesmo abaixo de zero, a gente consegue pegar aqui nas montanhas no sul do Brasil, mas acredito, é mais agradável do que você estar cozinhando na trilha num baita de um calor, né? Com E com certeza. chuva chegando a cada meia hora na tua cabeça. É. Fora outra coisa, né? A questão de chuva, e principalmente no verão, ela tem um outro perigo bem grande, que é o quê? Principalmente em cume de montanha. Existe uma incidência maior de raio, trovoada. Isso é perigosíssimo. Uhum. Porque quando você está ou num descampado ou num cume de uma montanha, você é um para-raios lá em cima. Então, é uma segurança também em relação a isso, tá? Sim, sim. Então, então a gente tem que saber também ver o quando ir, independente da época do ano, você também buscar algumas dicas, né? Sim. Então, aquilo que a gente estava falando antes, né? Vá acompanhado, né? Não queira dar uma de Indiana Jones e desbravar sozinho um lugar, né? Dora Aventureira, né? Dora Aventureira, melhor ainda. Então, se você está buscando naqueles grupos que a gente mencionou, né? Busque alguém que você sempre vai achar um voluntário. Nós que gostamos de montanhas, se alguém ligar para mim, poxa, eu queria que você me mostrasse a trilha, nunca fui, cara, eu vou ajudar. O Rui também vai, porque a gente gosta de mostrar isso, porque a gente acaba também ensinando boas práticas durante a trilha que você tem que ter também, né? E ficar mais seguro, né? Então, você pega trilhas que nós já fizemos aqui, algumas vezes a gente sabe onde é que vai ter perrengue, onde é que você tem que salvar energia, onde é que você pode dar uma puxada a mais, né? Então, é importante que você faça isso. E, e não queira, né? Se vocês viram outro episódio, né, que a gente fala dos tipos de caminhadas, né? Você partir, às vezes, para uma travessia de 2, 3 dias sem ter ido para a montanha, você pode ficar meio estressado, se desgastar demais ali e nunca mais querer voltar, né, Rui? Vai passar perrengue, provavelmente. Então, esse começo gradualmente eu acho muito importante. Não adianta querer pular degraus por exemplo, vai fazer a sua primeira trilha, já vai para uma trilha pesada ou média, moderada ali, e vai cansar, não vai ter uma experiência boa e vai se desiludir com a coisa. Então, É.
começa de leve, vai, sente como é que é o seu ritmo também. Isso é bem importante no início, você conhecer como é que é o seu ritmo, quanto você consome de água, Isso. de comida na trilha. Então, assim, é bem importante esse começo gradual. Isso. Então, se vocês lembrarem dos tipos que nós temos ali de caminhada, um ataque, né, um assalto, é o que a gente fala aí de um bate e volta de um dia ou de algumas horas, tá? E fora que você não precisa investir muito, né, a gente falou isso também Não, na parte de tipos de trekking, você não precisa investir muito com relação aos equipamentos, né? Você pode ter um equipamento bem mais simples, menos opções de uhum, equipamento para você fazer de um dia, né? Imagine um sim. trekking de 3 dias, aí uma travessia, você vai ter que ter mochila cargueira, barraca, fogareiro, panela, é muita coisa. Então É faça gradativos, outro tipo né? de planejamento, né? Ah, sim, muda O totalmente. planejamento em si ele é bem diferente. Né? Então faça gradativo, vocês vão ver que vocês vão aprender e vai ser bem mais prazeroso. Hum. E no Conduir aqui você também tem que ser mais ou menos meteorologista, né? Então é muito fácil. Você pendura uma pedra na tua casa. Então se a pedra estiver molhada, quer dizer que está chovendo, né? Se ela estiver seca, que tá bom, né? Se você não consegue ver a pedra, que tem nevoeiro, e se a pedra sumiu, quer dizer que passou um tornado. Bem Só importante brinca... essa técnica, tá? É bem importante, usamos elas todo dia. É uma brincadeira, mas são as opções que você acaba tendo ali. Mas você pode usar sim os sites de meteorologia, os aplicativos de meteorologia, ajudam bastante. Não adianta ver isso uma semana antes, tá? É bom ver um dia antes, ou no dia antes de sair de casa. É. E sempre também sites de confiança, tá? Esse aqui, o CPTEC do INPE, esse aqui é a base de informação para qualquer previsão do tempo que se use no Brasil e no mundo quando se fala de Brasil, tá? Por quê? Porque o INPE ele tem toda a parte de sensoriamento para medir as Uhum. coisas e a partir disso são feitas as previsões. Por isso que eu digo que todos os outros sites se baseiam aqui. E é Isso. bacana você conhecer, né? Você entra lá num meteograma, que é isso que a gente está vendo aqui no fundo, uma parte do meteograma. Você consegue saber como que vai ser a progressão do vento, como que vai estar a cobertura de nuvem, né? Será que eu vou ter nuvem baixa, nuvem alta? Qual horário que eu vou ter mais vento? Qual que vai ser a direção desse vento? Então aqui você consegue pegar em detalhes bem bacana. Eu usava isso aqui muito quando eu ia voar de parapente, Uhum. e a precisão é muito grande, né? Então a gente sabia a direção do vento, o horário que ia começar aquela direção do vento, para poder Uhum. fazer os voos. Isso ajuda muito quando a gente vai fazer também uma caminhada, né? Inclusive para acampar, mais ainda. Porque, primeiro, você vai ficar mais tempo no local, ou vai passar Uhum. por mais locais. Então, isso vai ajudar no quê? Por exemplo, putz, para onde é que eu armo a barraca para onde é que eu vou virar a porta da minha barraca? Para ela ter Uhum. mais ou menos ar circulando. Ou quando é que eu vou pegar a chuva? Putz, eu já tenho que armar a barraca antes ou depois da trilha. Então, esse plano é o planejamento, né? Acho É que isso aí. não é só o planejamento do antes, mas também o durante. Então, isso vai facilitar Isso. muito ter esses conhecimentos da meteorologia. E é muito simples você não precisa ter um conhecimento muito aprofundado para entender isso aqui. São gráficos, é Uhum. bem tranquilo e vai te dar uma segurança muito valiosa, tá? Como eu disse aqui, né? Olhar sempre no dia, né? E fazer uma leitura da previsão numérica, que foram aqueles gráficos ali que vocês viram ali, e é facilmente acessado pelo site do INPE-CPTEC. Uhum. E tem isso também, né, Esse Rui, o INDI, né? é mais um aplicativo aí e site também, eles têm duas versões. Eu uso muito, na verdade, eu uso até mais esse Windy do que o INPE, mas é escolha pessoal mesmo. Uhum. Esse aplicativo ele é grátis, tá? Ele existe tanto para Apple quanto para Android. E tem a versão online também, a versão web, lá em windy.com. Eu uso muito ele e eu acho ele muito preciso. Eu vou dar um exemplo. Teve um mutirão que nós fomos fazer aqui na região da Serra do Mar. ah, eu olhei a previsão neste aplicativo e ele estava dando começo de chuva no local a partir das 3 horas da tarde. Nós fizemos
fizemos o ataque para a montanha, né? Subimos, conseguimos fazer todo o trabalho. Sério, parece surreal, mas deu 3 horas da tarde, eu olhei para a direita e tava aquela nuvem preta vindo. E pegamos chuva bem na descida já. Então, assim, já nos tínhamos planejado para esse movimento, para o retorno de ser naquele horário. Claro, pegamos chuva, sim, mas já pegámos chuva na descida e com mais segurança do que se não tivéssemos nem olhado. E sabido, né? Não interessa se você pegou chuva. Você sabia que você ia pegar, então você se preparou Sim. que você teria chuva. Teve ali um anorak, uma Roupa capa de impermeável, chuva, anorak, alguma exatamente. coisa assim, né? Então, toda a Por isso que o preparação foi feita lá, né? planejamento, ele te leva para você ter uma execução Com segurança, né? com segurança de tudo E isso, né? confiança. E Uhum. confiança. Então, mais uma ferramenta tecnológica ali, né, que vocês podem estar usando. E a gente conseguiu aí mostrar para vocês, acho que o principal, que é você saber onde você deve ir, né, quando você deve ir, isso começa daí, né? Se a gente está falando de Everest aqui, já que a gente quer falar também de Everest, né? Não adianta você querer ir para o Everest em julho, agosto, setembro, né? Quando ir? Só para vocês terem uma ideia, a janela de cume do Everest são 2 semanas em maio só. Se você não está naquela janela das 2 semanas em maio, lá no acampamento 3, 2, para você subir para o 3 e depois ir para o cume, esquece, não adianta, o resto do ano já era. Né? Então, quando ir? Né? A previsão, os caras têm estação meteorológica no acampamento base, tudo isso que vocês viram aqui, eles têm lá também, divisão de satélite, lendo toda a meteorologia da região para saber qual que horário tem saído do teu acampamento para tentar o cume, né? Então isso faz parte Inclusive também. é Do bacana. zero até o Everest, a gente usa isso. Inclusive é bacana essa referência que tu usaste. Para quem já viu o filme do Everest, vai lembrar que no campo base tinha lá o pessoal com o mapa meteorológico e eles estavam acompanhando a tempestade que estava chegando. E já um tempo antes que eles estavam acompanhando. Então faz toda a conexão, né, com a questão da meteorologia. Então, começando por isso, o que a gente vai ter para o próximo aí, né, Rui? Próximo episódio que a gente vai estar passando. Equipamentos, alimentação e hidratação. Isso. Isso pensando, né, nessa abordagem já inicial, de você fazer um ataque, né? A gente não vai ainda estar falando de tudo que você precisa, às vezes, para uma travessia, né? Para algo assim, mais para um ataque, talvez até mesmo para um bivac ali, que a gente explique um pouquinho mais, a gente já vai estar falando para vocês. Acho que fazendo dessa forma gradativa, acho que vai ficar bem interessante, a gente acredita que vai poder estar ajudando vocês. Né, Rui? Isso aí. Ótimo, é isso, obrigado, excelente. Obrigado a todos por estarem junto conosco também. Se puderem, compartilhem aí com os amigos, para quem está começando, até para quem já faz alguma coisa, mas nunca custa relembrar, às vezes, algumas dicas, né? E comentem o que vocês estão achando das informações, existem temas que vocês acreditam que são mais valiosos, para vocês que estão começando, que já tem alguma experiência, que a gente compartilha aqui, né, um pouquinho mais do que a gente já conhece aí, seja de algo mais básico ou indo já para alta montanha, para quando a gente for falar de cume dos Seven Summits, né, vamos falando de Seven Summits aqui, a gente vai ver algumas coisas bacanas, tá bom? Mas compartilhem conosco aí também as vossas experiências, como é que vocês montam o vosso planejamento, se montam e se não montam, como é que estavam fazendo e como vão fazer daqui para frente. Tá bom? Aí. E se tiverem dúvidas, estamos à disposição. Valeu, gente. Até a próxima. Beijos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, Rui. Abração, meu amigo. Falou.